Nesta unidade, vamos analisar os casos de competência pela natureza da infração. Você verá quais crimes serão julgados pela Justiça Comum e quais são julgados pela Justiça Especializada. As explicações são do professor Rogério Cury. Tenha um ótimo aprendizado. Olá, tudo bem? Olha, nessa unidade de estudo, nós veremos individualmente uma hipótese de fixação de competência absoluta, que é a competência pela natureza da infração. Ok? Olha, o que interessa aqui, quando nós estudamos essa hipótese de competência absoluta pela natureza da infração? A competência pela natureza da infração também é conhecida como natureza em razão da matéria, ok? Também conhecida como competência de justiça. Competência em razão da matéria, competência de justiça, a chamada competência ratione matéria. E, na verdade, o que se busca aqui, nada mais é do que se encontrar qual é a justiça competente para o processo e julgamento de um crime no Brasil. No âmbito do processo penal, nós dividiremos a justiça para processo e julgamento dos crimes da seguinte forma. Nós temos de um lado a chamada justiça especializada. Justiça especializada. Justiça especializada militar. Justiça especializada e eleitoral. Percebam que eu não trago aqui a justiça trabalhista. Não pelo fato dela não ser uma justiça especializada, que é. A justiça trabalhista é uma justiça especializada. Mas porque a justiça trabalhista não nos interessa no processo penal. Ela não julga crimes. Das justiças especializadas que julgam crime, nós temos a justiça militar e a justiça eleitoral. E de outro lado, nós temos a justiça comum. A justiça comum se divide em justiça comum federal e justiça comum estadual. Justiça comum federal, justiça comum estadual. Olha, analise o seguinte. Você tem de partir da base para responder questões em concurso público. Nós estamos estudando competência de justiça, natureza da infração. É hipótese de competência absoluta. O que eu quero dizer é que se um crime é de competência da justiça especializada, militar, e ele está sendo julgado na justiça especializada eleitoral, haverá incompetência absoluta. É isso mesmo. Crime de competência da justiça especializada militar, julgado na justiça especializada eleitoral, a incompetência absoluta. E vice-versa. Da mesma forma, se um crime é de competência da justiça comum federal e está sendo julgado na justiça comum estadual, a justiça estadual é absolutamente incompetente. E vice-versa. Não pode haver julgamentos de crimes pela justiça que não seja justiça competente. Não há exceção. Vale ainda aqui uma observação quanto a crimes de competência do tribunal do júri, crimes que devem tramitar em uma vara criminal e crimes que devem tramitar nos juizados especiais criminais. Vão a júri quais crimes no Brasil?
Os crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados e os crimes a ele conexos. Vão a júri esses crimes. Dolosos contra a vida consumados ou tentados e os crimes a ele conexos. E para a vara criminal, quais crimes irão ser julgados? Crimes que não são dolosos contra a vida. E que não configuram em infrações penais de menor potencial ofensivo. Porque as infrações penais de menor potencial ofensivo serão julgadas no GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Ok? Juizados Especiais Criminais, infrações penais de menor potencial ofensivo. Aquelas com pena máxima de até 2 anos. Vara do júri, crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e os crimes a ele conexos. E a vara criminal, os demais crimes, desde que não sejam da justiça especializada. Desde que não sejam da justiça especializada. Ok? Vamos ver alguns casos, algumas decisões, algumas súmulas sobre essa matéria, natureza da infração. Olha, uma questão que sempre é perguntada em concurso público, e você deve ficar atento, diz respeito, isso é importante, diz respeito com a justiça militar. É um caso que diz, o militar que dolosamente, imagine o policial militar, dolosamente, em serviço, mata um civil. O militar que dolosamente em serviço mata um civil, ele responderá pela justiça comum e não pela justiça especializada. Por quê? Porque esse crime não é crime militar próprio. Ou seja, porque esse crime não está previsto no Código Penal Militar. Outra questão envolvendo o militar é o crime praticado por militar fora de serviço, mas com a arma da corporação. O militar fora de serviço, mas com a arma da corporação, ele, quando pratica crime, responderá pela justiça comum também. Justiça comum também. Mas por quê? Porque isso não é mais crime militar próprio. Já foi. Já foi crime previsto no Código Penal Militar. Hoje não é mais. Ok? Para que um crime seja julgado na Justiça Militar, ele deve ser um crime militar próprio, previsto no Código Penal Militar. Para que um crime seja julgado na Justiça Especializada Eleitoral, ele deve estar previsto no Código específico, no Código Eleitoral. Ok? Se um crime não é crime militar próprio, nem crime eleitoral, ele será crime de competência da Justiça Comum. Federal ou estadual. Mas quando ocorre um crime no Brasil, você deve seguir essa ordem. Primeiro analisar se esse crime não é de competência da Justiça Especializada Militar, nem eleitoral. Não sendo de competência da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral, nós teremos que analisar na sequência se ele é crime de competência da Justiça Comum Federal. E quais crimes são de competência da Justiça Comum Federal? São aqueles englobados pelo artigo 109 da Constituição Federal. Crimes praticados contra interesses ou bens da União, de suas autarquias, de empresas públicas federais, ou praticados contra ou praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções ou em razão dela.
Esse crime é de competência da Justiça Comum Federal. Caso não seja de competência da Justiça Comum Federal, nós teremos a Justiça Comum Estadual. A Justiça Comum Estadual ela é residual, então. Percebam? Mas vejamos algumas questões que chamam a atenção aqui. Olha uma questão que chama a atenção, e ela sempre é perguntada em concurso público, é o crime praticado contra um indígena. Crime que envolve indígena, em regra, é de competência da Justiça Comum Estadual. É isso mesmo. Crime que envolve indígena é de competência da Justiça Comum Estadual. Nós temos súmula sobre o tema. Súmula 140 do STJ. Só haverá competência da Justiça Comum Federal quando envolve os interesses indígenas coletivamente. O indivíduo que mata um índio na rua, por si só, a Justiça Comum é estadual. Mas quando há o ataque aos interesses dos índios coletivamente, Justiça Comum Federal. Uma outra questão diz respeito às chamadas sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Crimes que envolvem Banco do Brasil ou as demais sociedades de economia mista, a competência também é da Justiça Comum Estadual. Isso está previsto no artigo 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. Ok? Cuidado! Contravenções penais. Contravenções penais, ainda que praticadas contra bens, interesses da União, de suas autarquias ou de empresas públicas federais, a competência é da Justiça Comum Estadual. Súmula 38 do STJ. E artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Próxima hipótese. Falso testemunho, praticado perante a Justiça do Trabalho. O crime de falso testemunho praticado perante a Justiça do Trabalho é de competência da Justiça Comum Federal. Súmula 165 do STJ. 165 do STJ. Ademais, vale a questão dos crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves. Olha, cuidado, hein? Navio é embarcação de grande porte. Aeronave, qualquer aeronave. Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves, a competência da Justiça Comum Federal, ainda que o navio esteja atracado, ainda que a aeronave esteja no solo. Ok? Muito bem. Olha, vale lembrar, ademais, que os crimes de tráfico internacional de drogas e de tráfico transnacional de drogas, a competência é da Justiça Comum Federal. Tráfico internacional, tráfico transnacional de drogas, a competência da Justiça Comum Federal. Tráfico interestadual de drogas, competência da Justiça Comum Estadual. Tráfico interestadual, Justiça Comum Estadual. Ok? Não esqueça, crime de apropriação indébita previdenciária. Crime de apropriação indébita previdenciária, a competência da Justiça Comum Federal. Ok? O crime do artigo 168-A do Código Penal, a competência é da Justiça Comum Federal. Então, fique atento. Os concursos públicos trabalham muito com as questões, em especial as questões que nós temos súmulas citadas. Muito bem. Com isso, nós finalizamos o tema, a competência pela natureza da infração. Até o próximo.
Continue nos acompanhando, pois ainda há outros aspectos sobre a competência para analisar. Teste seus conhecimentos no quiz e se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu orientador.